E se eu te disser que o maior perigo em Ragnarok não está lutando na arena, mas observando tudo das sombras? Beelzebub, o Lorde das Moscas, pode ser o verdadeiro vilão dessa história. E hoje eu vou te provar isso. Beelzebub é diferente de todos os outros deuses em Ragnarok. Enquanto Zeus busca diversão e quer testar seus limites, Poseidon buscava provar sua superioridade absoluta, e Thor apenas queria encontrar adversários dignos. Beelzebub? Ele tem seus próprios planos. E o pior, ninguém sabe quais são esses planos. Nem mesmo Zeus parece ter controle sobre ele. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma teoria sobre Record of Ragnarok. E deixa aquele like se você também acha Beelzebub suspeito demais. Tudo começa com uma maldição. E aqui que a história fica interessante. Beelzebub não nasceu como esse ser sombrio e temido. Na verdade, o episódio da segunda temporada nos mostra um Beelzebub completamente diferente. Ele era um deus gentil, bondoso, que genuinamente queria ajudar outros deuses e seres vivos. Ele usava sua inteligência científica para o bem. Mas então algo aconteceu. Uma maldição misteriosa começou a se manifestar. Todos que se aproximavam dele começaram a morrer. E não era uma morte comum. Era como se a própria vida fosse sugada dessas pessoas. Amigos próximos, aliados que confiavam nele, até mesmo aqueles que ele amava profundamente, todos morreram. E ele não conseguia controlar isso. Imagina a agonia disso. Você quer ajudar, quer se conectar com as pessoas, mas seu simples toque, sua simples presença, significa morte. Isso transformou o Lorde das Moscas em um ser completamente isolado, sombrio, que se afastou de tudo e todos. As moscas se tornaram sua única companhia, seres que já estão associados à morte e decomposição. Mas aqui está o ponto crucial que muita gente não percebe. Será que essa maldição realmente continua sendo involuntária? Ou Beelzebub, com sua genialidade científica, descobriu como controlá-la, manipulá-la e está usando isso a seu favor? Porque se você reparar bem nas cenas dele observando as lutas, existe uma confiança ali. Não é o olhar de alguém que tem medo de perder o controle. É o olhar de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Pensa bem. Um deus que pode matar qualquer um, deus ou humano, apenas por proximidade. Isso não é uma maldição. Isso é uma arma de destruição em massa. E em um torneio como Ragnarok, onde o combate corpo a corpo é inevitável, Beelzebub é praticamente invencível. Nenhum golpe físico pode alcançá-lo sem que o atacante morra antes. Mas a maldição é só a ponta do iceberg. Beelzebub é descrito como um dos maiores gênios científicos do panteão divino. Ele não apenas estuda ciência, ele manipula a própria essência da existência. Nas cenas do laboratório dele, a gente vê experimentos que vão muito além do que qualquer outro personagem está fazendo. Ele estuda a linha entre vida e morte, entre o físico e o metafísico. E aqui está a diferença crucial. Tesla, o oponente humano dele, usa a ciência para o progresso da humanidade. Tesla quer iluminar o mundo, quer trazer avanço, quer elevar a raça humana. Beelzebub? Ele usa a ciência para algo muito mais sinistro e egoísta. Ele quer entender os limites da existência não para ajudar ninguém, mas para seus próprios propósitos obscuros. E isso fica ainda mais claro quando a gente analisa a motivação dele para lutar. Ele não está em Ragnarok por lealdade aos deuses. Ele não se importa se os deuses ganham ou perdem. Repara nas expressões dele durante as outras lutas. Quando os deuses vencem, ele não comemora. Quando os deuses perdem, ele não se abala. Ele apenas observa, analisa, coleta dados. Beelzebub vê Ragnarok como um experimento gigante. Uma oportunidade única de ver deuses e humanos se superando, usando Volunds, transformações, técnicas que nunca foram vistas antes. É um laboratório perfeito para ele. Cada luta é um experimento. Cada morte é um dado coletado. E quando ele finalmente entra na arena contra Tesla, isso fica cristalino. A luta inteira, Beelzebub não está apenas tentando vencer. Ele está estudando Tesla, testando teorias, analisando cada movimento, cada invenção, cada faísca de eletricidade. Tesla é tratado como uma cobaia brilhante, mas ainda assim uma cobaia. E o mais assustador? Beelzebub parece estar se divertindo com isso. Não com a violência, mas com a descoberta científica. Isso levanta uma questão absolutamente aterrorizante. E se Ragnarok inteiro for apenas um experimento gigante para Beelzebub? E se ele estiver coletando dados sobre o limite do poder divino e sobre o potencial humano para algo muito maior?
Para algum objetivo final que nem Zeus imagina. Pensa nas possibilidades. Ele poderia estar tentando encontrar uma forma de quebrar sua própria maldição usando os dados de Ragnarok. Ou pior, ele poderia estar tentando amplificar sua maldição, transformando-a em algo que pode afetar não apenas indivíduos, mas grupos inteiros, nações inteiras, talvez até toda a existência. Agora vamos ao ponto que ninguém fala o suficiente. Beelzebub é uma ameaça para ambos os lados. E eu não estou exagerando. Os próprios deuses, que deveriam ser seus aliados, têm medo dele. Medo real, visceral. Eles ficam tensos, eles recuam. Até deuses poderosos como Hermes, que é sempre confiante, demonstra desconforto. É como se eles soubessem que convocá-lo foi necessário, mas perigoso. Como se tivessem soltado algo que não conseguem mais controlar. Zeus pode ser o líder todo-poderoso, aquele que fala e todos obedecem. Odin pode ser o estrategista frio e calculista, sempre 3 passos à frente. Mas Beelzebub? Ele é a variável imprevisível. Ele é o caos científico personificado. E isso é muito mais perigoso, porque você não consegue prever o que ele vai fazer. Até mesmo Brunilda, que é a mestra em ler os deuses e manipular a situação a favor dos humanos, parece genuinamente desconfortável com a presença de Beelzebub. E olha que Brunilda encarou Zeus sem piscar, provocou Poseidon na cara dele e manteve a compostura mesmo nas situações mais tensas. Mas com Beelzebub, ela fica cautelosa. Ela não provoca, ela apenas observa de longe. E tem mais um detalhe crucial. Beelzebub não segue ordens. Quando Zeus ou outros deuses mais velhos falam, os outros deuses escutam por respeito ou hierarquia. Beelzebub, ele escuta quando quer. Ele participa quando decide. Ele não se curva a Zeus. Ele não respeita as hierarquias divinas tradicionais, porque no fundo, ele sabe que sua maldição e seu intelecto o colocam em uma categoria à parte. Ele está jogando seu próprio jogo, com suas próprias regras. E isso significa que os planos dele podem ir diretamente contra os interesses tanto dos deuses quanto dos humanos. Deixa eu te mostrar as evidências concretas que provam que Beelzebub está escondendo algo muito maior. Evidência número 1. O comportamento dele durante as lutas dos outros. Quando Thor esmagou Lubu, os deuses explodiram em comemoração. Quando Zeus humilhou Adão no final, os deuses ficaram eufóricos. Mas Beelzebub, ele nunca comemora. Literalmente nunca. Ele apenas observa com aquele olhar analítico, como se estivesse tomando notas mentais. Ele não se importa com a vitória divina. Ele se importa com o que pode aprender de cada luta. Evidência número 2. Enquanto outros deuses, mesmo os mais sérios, têm momentos de descanso, socialização ou pelo menos interação com outros, Beelzebub está sempre no laboratório, sempre experimentando, sempre pesquisando, sempre manipulando algo. Não é dedicação normal ao trabalho, é obsessão. Ele está preparando algo grande, algo que requer todo esse conhecimento que ele está acumulando. Evidência número 3. O nível de medo que até deuses poderosos demonstram. Isso não é normal. Mesmo Poseidon, com toda a sua arrogância supremacista, com todo o seu complexo de superioridade, era respeitado, mas não temido pelos próprios deuses da mesma forma. Ares tinha medo de Poseidon por respeito ao poder, mas os deuses têm medo de Beelzebub por algo diferente. É um medo existencial. É o medo de que ele possa fazer algo que vai além do que qualquer um pode imaginar ou controlar. E evidência número 4, que é a mais reveladora. O interesse especial dele em momentos de transformação e evolução. Quando Adão ativou o Eyes of the Lord e começou a copiar técnicas divinas, Beelzebub se inclinou para frente, completamente focado. Quando Jack, o estripador, usou sua Volund de forma completamente única, transformando qualquer coisa que tocava em arma divina, Beelzebub estava prestando muita atenção. Quando Tesla começou a usar tecnologia de formas que desafiavam a lógica divina, Beelzebub parecia quase extasiado. Por quê? Porque ele está estudando a mecânica por trás dessas transformações. Como um humano pode temporariamente alcançar poder divino? Como uma Volund realmente funciona em nível molecular e metafísico? Como a tecnologia pode competir com a magia divina? Essas são as perguntas que Beelzebub quer responder. E quando ele tiver todas as respostas, aí que o verdadeiro plano dele vai começar. E aqui estão as possibilidades do objetivo final dele. Primeira possibilidade, ele quer usar todo o conhecimento acumulado em Ragnarok para quebrar sua maldição de uma vez por todas.
Cada luta lhe dá dados sobre vida, morte, energia divina, força humana e a interação entre esses elementos. Com dados suficientes, ele pode encontrar a cura. Mas será que ele vai parar por aí? Ou a cura é só o primeiro passo? Segunda possibilidade, muito mais sombria. Ele quer amplificar e espalhar sua maldição. Imagina um mundo onde a própria essência da morte de Beelzebub contamina tudo e todos. Onde apenas aproximar-se de certas áreas significa morte instantânea. Ele poderia criar zonas inteiras de morte, forçando tanto deuses quanto humanos a se curvarem ao poder dele. Seria um apocalipse lento e inevitável. Terceira possibilidade, a mais ambiciosa. Ele quer transcender. Ele quer usar todo esse conhecimento sobre a natureza divina e humana, sobre vida e morte, sobre transformação e evolução. Ele quer se tornar uma força fundamental do universo. Talvez a própria personificação da morte científica, controlada e absoluta. E sabe o que é mais assustador? Qualquer uma dessas possibilidades é consistente com o que vimos dele até agora. Sua obsessão científica, seu isolamento social, sua falta de lealdade à causa divina, seu interesse nos momentos de transformação. Tudo se encaixa. Então, o que você acha? Beelzebub é realmente o vilão oculto de Ragnarok? Ou eu estou viajando demais nessa teoria? Porque olhando todas as evidências, todos os comportamentos, todas as cenas sutis, parece muito provável que ele esteja jogando um jogo completamente diferente do resto. Deixa nos comentários, você confia em Beelzebub? Você acha que ele é leal aos deuses ou está preparando uma traição épica? E mais importante, qual você acha que é o objetivo final dele? Quebrar a maldição, espalhar o caos ou transcender para algo além? Eu quero saber a sua teoria. Se você curtiu essa análise profunda, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma teoria. E não esquece de assistir nosso vídeo sobre os planos secretos de Odin, porque eu tenho uma teoria de que esses dois personagens podem estar mais conectados do que imaginamos. Talvez Odin seja o único que realmente entende o perigo que Beelzebub representa. Beelzebub pode ser chamado de Lorde das Moscas, mas ele está armando uma teia de aranha, uma teia invisível, cientificamente perfeita e absolutamente mortal. E todos nós, deuses, humanos e até mesmo o próprio Ragnarok, somos as presas nessa teia. A pergunta não é se ele vai agir, a pergunta é quando.